Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Isabela da Organact, começando uma tarde aqui de bate-papo com o intuito, né, de mostrar um pouquinho do backstage da criação. Inclusive o nome dessa série aqui é o Backstage do Criador. Com quem que a gente conversa? A gente conversa com criadores, né, que procuram se especializar, tentando colocar um pouquinho aqui do nosso dia a dia, e também com o nosso público, que por mais que você não crie, é importantíssimo, né, você se conscientizar de todo o nosso processo e tudo que a gente tenta colocar aqui no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dos nossos animais e, em consequência, na qualidade de vida dos filhotes que a gente entrega. Tá? Então, Isabela, se apresente o Organact e vamos em frente. Eu sou a Isabela, promotora técnica da Organact. Então, a Organact surgiu em 91 com o intuito de melhorar a saúde animal, né? Pensando sempre em suplementação em todas as fases da vida, com o intuito realmente de ter uma vida mais saudável e uma vida mais longínqua para os nossos animais. Isabela, fala um pouquinho pra gente em relação à utilidade dos produtos da Organact em relação a manejo. Vamos tentar fazer de uma maneira retilínea, né? Desde o momento onde os cães estão vivendo normal até iniciarem a fase de reprodução. Então, a gente tem um macho, né, que precisa ter uma qualidade espermática boa e uma fêmea também que precisa tá ovulando, com uma imunidade legal, exatamente. Então a gente começa essa linha de raciocínio, né, até a entrega efetiva do filhote e depois de como que esse tutor ele tem que dar continuidade, né, em relação a parte de suplementação. Exatamente. Então, pensando realmente aí do antes, né, o macho sempre que uma cadela entra, a partir do momento que uma cadela entra no cio, cai a imunidade, seja para a cadela, para o cio, cai a imunidade também. Então a gente sempre tem que manter esse animais pensando numa qualidade espermática, uma qualidade boa de um óvulo, sempre mantendo essa imunidade sempre alta. Então, com essa questão da gente sempre manter essa proposta de uma imunidade mais alta, segurar para não ter problemas realmente, a gente entraria com a parte do Promondog, né? O Promondog, ele é exatamente para a imunoestimulação do animal, seja ela para um acasalamento, né, para a cruza desse animal antes mesmo do cio, tanto para o macho quanto para a fêmea, para sempre manter essa imunidade lá embaixo. E a gente até acelera um pouquinho, até já quando ela está na gestação, no final da gestação, para a gente ter uma boa melhora, uma boa qualidade do colostro para os filhotes, né? Que é muito importante essa parte do colostro no início da amamentação para os filhotes. E até mesmo para os filhotes na fase de vacinação. Porque sempre que a gente vacina o filhote, como todas as nossas vacinas, ela sempre cai a imunidade. Então, sempre para a gente manter esse filhote com a imunidade mais alta, a gente pode também manter sempre com o Promondog. Legal. E o Promondog, como que ele se dispõe? É o pozinho, né, que você coloca na ração? Como que fazer o uso? Temos a formulação do pó, que a gente pode colocar na ração. Ele é um pó palatável que se adere à ração. Então, não temos o perigo, assim. Óbvio que a gente tem sempre que pensar que tem alguns animais, né, que podem não aceitar, mas ele é uma suplementação palatável, que ele vai aderir à ração, fazendo com o animal, como a ração junto com o suplemento. Tá? E temos a formulação em tabs também, que é o comprimido sulcado, legal. Né, que é uma outra formulação dele. A base é a mesma, você vai mudar só a apresentação. E a gente tem também o Promondog Palitos, que aí seria para uma manutenção, aquele animal que tem o costume de comer um petisco. O Promondog Palito, ele é um petisco funcional, né, então ele não é só um petisco. Então eu posso usar isso como manutenção. Eu não quero fazer o pó sempre, não quero fazer o comprimido sempre, mas eu posso manter, já que eu já faço uso de um petisco, eu posso usar o Promondog Palitos como um adendo a mais realmente para isso, sempre para estimular a imunidade desse animal. Sim, por exemplo, então você consegue substituir por um bifinho, por exemplo, que é um bifinho que faria super mal pro cachorro. Eu posso usar o Promondog por ele ter essa função realmente. Dividir ele ali e trabalhar com uma recompensa. Aí tem a dose indicada para cada peso. Né? Legal. Mas aí eu posso substituir sim, ao invés de eu dar um bifinho que não traria nenhuma qualidade para esse animal, eu posso entrar com o Promondog Palitos, que vai trazer essa questão da imunidade para ele. Legal. Inclusive, falando de bifinho aqui, aproveitando, né, o
gancho, a gente sempre às vezes recebe mensagens de clientes que, pô, meu cachorro tá com falha no pelo e tudo mais, e na grande maioria das vezes é porque tá dando o maldito bifinho. Então, gente, ou não até deem mesmo bifinho. na questão imune, até mesmo na questão imune, o animal tá com uma imunidade mais Exato. baixa e cai pelo. Óbvio que ela pode ter alguma particularidade a mais, Sim, né? sim. É uma comorbidade diferente. Mas se for referente à imunidade, a gente já consegue Já vai segurar só com o ajudar, Promon Dog. já. E o Promon Dog, ele tem antioxidante, ele tem Ele é 100% natural. O Promon Dog, ele não tem nenhum tipo de conservante, corante, ele é extremamente natural. Tá. Então não tem perigo, pode ser usado em qualquer fase da vida. E por ele se tratar de um produto natural, não tem contraindicação. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta meio chatinha que eu acho que qualquer pessoa gostaria de saber. Por exemplo, a suplementação, a gente ouve falar, né, que a suplementação em alguns casos ela pode ser ruim para o animal, né, de sobrecarregar a parte do renal, enfim, fígado, se ela for dada em excesso, né, Sim. junto, por exemplo, com o que já tem na ração e tudo mais. Esse tipo de risco não existe, Não corre. se respeitando A dosagem de cada animal. A dosagem é bem Não tem. tranquilo. A Umami Dog, agora vamos pensar assim, a gente cruzou um macho que está num estado show de bola, de saúde, está produzindo um esperma de super qualidade com uma fêmea que também está passando pela mesma situação. A fêmea já é indicado o uso do eritrose, né? Do eritrose. Isso. Como que a gente deve, como que o criador, no caso, ele deve utilizar esse produto? A partir de qual momento, o que isso vai influenciar, né, Na qualidade dessa fêmea. Isso. Na questão da fêmea, o eritrose a gente pode começar a usar até mesmo antes da cruza. Pra gente realmente manter essa fêmea distante de uma anemia, pra sempre manter ela com uma qualidade de vida bem mais alta, pensando que ela vai gerar vidas, né? Ela vai ali manter os filhotinhos. O eritrose, ele tem a função realmente, por conta do ácido fólico, de manter uma ninhada sem malformações, evitar às vezes uma fenda palatina, que é muito comum, né? que é muito comum em determinadas raças. Ela tem também, por conta do ácido fólico, para manter uma ninhada mais uniforme, sem aquelas diferenças discrepantes, né, de tamanhos de filhotes. O que é comum também. Que é comum. E então a gente sempre vai utilizar nesse início de gestação, para manter realmente essa ninhada mais bonitinha, sem ter problemas realmente com a formação inicial desse filhote. Para uma matriz também é interessante mantermos sempre como uso contínuo, pensando sempre que ela vai ter essas quedas, esses picos, né? Sempre por conta do cio, de uma gestação. Então, para uma matriz a gente pode usar como um uso contínuo mesmo. Legal. E o eritrose, ele acaba sendo um dos produtos, se diga o único do mercado que tem um índice mais alto de ácido fólico. Então, bacana. até por conta dele ter uma formulação que é um comprimido para qualquer tipo de peso, então não tem esse perigo de uma superdosagem, porque o intuito dele disso não é... O intuito de não ter essa dosagem para peso é porque o que acontece? Ele tem uma dosagem que ele vai ser diluída no decorrer do dia no corpo desse animal. Entendi. O intuito dele é estimular a medula. Por isso que ele não tem uma contraindicação para peso. Então é um comprimido para qualquer tipo de peso. Exatamente porque ele estimula a medula. Ele não vai estimular o animal a produzir nada disso. Ele não vai fazer isso no organismo do animal. Ele vai realmente estimular essa medula à produção da hematopoiese, que seriam as células vermelhas, né? Que seriam o eritrócito, hemácia. Legal. Então por isso que ele pode ser usado um comprimido para qualquer tipo de peso. Para você agora. Então, o que a gente sempre observa nas fêmeas é que geralmente as fêmeas elas ficam mais sobrecarregadas quando vem um número muito grande de filhote, né? Então é aquela coisa, qual que é o número desejado, né, para um criador de uma fêmea, assim, às vezes, sei lá, o número ideal sejam 8 filhotes, mas aí depende. Então, o que a gente percebeu aqui, não falando só sobre a Organate, sobre os produtos, a gente mudou de ração, a gente foi para a ND da Farmina, a gente sentiu um aumento no número de filhotes e a gente também sentiu que isso mudou em relação à qualidade e as ninhadas vieram também mais uniformes, né?
Mas também a gente percebe que, por exemplo, quando vem uma ninhada de 12 filhotes, é aí que tem uma disparidade maior, assim, sempre tem uns que ficam, por mais que eles todos nasçam, né, muito Mais saudáveis, sempre vai ter um ali que vai mamar mais que o outro, e uma mãe também, para dar conta de 12 Sim. filhotes, é complicado, né? Precisa ter a mão do criador. Então acho que a gente observa, né? Assim, eu digo saindo da parte teórica, mas da parte prática nossa aqui, a gente sempre observa isso, que realmente a nutrição ela é essencial para a gente conseguir ter um resultado expressivo na criação. E isso, a saúde do filhote, desde o momento que ele nasce, a partir da primeira mamada com o colostro e tudo mais, é super importante durante até o desmame, né, e a entrega do filhote, para você conseguir efetivamente entregar o filhote saudável de uma ninhada gigante, né, é difícil, Sim. né? A suplementação ela vai fazer muita diferença, pensando até nessa mãe que com 12 filhotes que ela não consegue cuidar, né, até pela quantidade de tetos que ela tem, ela não vai dar conta. Sim. Então, pensando numa fêmea nesse sentido, imagina o score corporal que essa fêmea fica, né? Ela decai muito, demanda muito dela, né? Muita energia, muita questão do score corporal mesmo, que às vezes vai muito baixo, né? Porque eles puxam tudo que é dela. Então, nesse quesito, a gente entraria já pensando com o mami, já junto no terço final da gestação, junto com o Promundog que a gente já comentou. E nesse momento a gente para com o eritrós. Posso parar com o eritrós e depois voltar como um uso contínuo, igual eu havia comentado. Legal. Então, aí nesse período a gente já entra com o Mami Dog e junto com o Promundog também, pensando na questão do colostro. Tá. O Mami Dog, ele vai segurar essa condição de score corporal da fêmea, né? Não deixando aquela fêmea muito magra por conta de uma ninhada muito grande. Uma questão bem legal do Mami Dog seria o triptofano, para aquelas fêmeas, às vezes, que precisa ter intervenção cirúrgica, né? Na questão de uma cesárea, que às vezes ficam agressivas, ou até mesmo uma fêmea que, por mais que seja um parto normal, seja mais agressiva, o triptofano, ele estimula no cérebro dessa cadela como se fosse o hormônio da felicidade. Caramba! Né? E fazendo com que ela fique tipo mais tranquila. A serotonina. Então aí ela vai ficar mais tranquila, pensando nessa ninhada, pra gente não ter uma perca também por conta da fêmea em questão de agressividade. Então ela vai gerar os nutrientes pra essa cadela conseguir amamentar todos esses filhotes. A gente usaria o mami até o final do desmame, até quando os filhotinhos já começarem a ser inseridos. A gente começaria com o mami, na realidade, a partir de 30 dias de confirmação da gestação. Uns 30, 40 dias, mais ou menos, eu já posso entrar com o mami, e eu só vou parar o mami quando eu desmamar todos os filhotes. E em que momento eu tenho que parar com o eritrós para entrar com o Promundog e depois entrar com o Mami Dog? O mami e o eritrós eu vou entrar junto, né? A partir dos 40, 42 dias. Aí eu posso parar o eritrós e já entrar com o mami e o Promundog. Tá. E aí o Promundog eu posso, tanto o mami quanto o Promundog eu posso levar até o final do desmame. Ah, entendi. E aí desmamou, aí volta pro eritrós. Isso, no caso da fêmea. No caso dos filhotes, aí eu poderia manter no Promundog pensando que esse filhote vai para uma vacinação, e vacinação baixa imunidade, e eu poderia até acrescentar para esse filhote o PUP, que nós temos o PUP que seria indicado para os filhotes realmente, que já estão saindo de uma fase de desmame e sendo inseridos numa fase de alimentação sólida. O PUP, ele tem essa função do pré e probiótico, então ele vai evitar aquela questão de troca de ração, até mesmo a questão vacinal também, ele tem esse intuito de segurar um pouco a imunidade desse filhote que está sendo inserido num ambiente novo, é uma família nova, né? Então tudo isso gera questão de imunidade. Então quanto mais eu segurar a imunidade alta desse filhote, eu vou garantir ainda mais a qualidade de vida dele. Com certeza. No caso, atualmente a gente indica no manual uma caneta probiótica. Então, na realidade, o bacana desse produto novo da Organart é que a gente vai conseguir substituir a caneta probiótica e também acaba eliminando a necessidade de usar, de repente, um cookies, alguma coisinha que não vai ter uma função importante na nutrição do animal, por é como se fosse um Promundog Pup, né? Isso, exatamente isso. Como se fosse indicado já para o Pup. E ele também tem a versão em pó e tem a versão palitos também, que eu posso usar como um petisco, igual você comentou. Ao invés de dar um cookies, um biscoitinho, um bifinho, eu posso usar isso a favor desse animal, pensando em funcionalidade, né? Que ele não vai ser prejudicial à saúde dele. Sim.
Quando ela fala dos filhotes de preparar a imunidade, manter a imunidade, né, ali em cima, sempre quando existe a vacinação, realmente tem alguns filhotes que sentem mais, outros que sentem menos, então a gente sempre espera pelo menos uns 5 dias assim pós-vacinação para ver se vai ter algum tipo de reação. Tem uns que ficam mais amoadinhos, então com certeza o uso do Promundog ele vai fazer com que o filhote minimize a chance, né, de ter problemas. sentir. E aí depois uma outra fase onde o filhote também tem essa baixa de imunidade é na mudança de ambiente, quando ele vai para casa, né? Ele vai para um ambiente novo, uma família nova. Fica longe dos irmãozinhos. Separa da mãe. Então Exato. Tudo isso faz com que a imunidade baixe. Sim. E aí onde muitas vezes entra uma diarreia, né? Sim. O animal fica mais amoadinho. Sim. E às vezes pode não ter relação nenhuma com a vacina, mas pode ser por conta disso. Sim. Dessa fase de separação mesmo. Então, tanto o Promundog quanto o Puppy, ele vai auxiliar esse filhote a manter essa imunidade alta para não ter esse tipo de problema. Legal. Agora, 2 coisas. O Puppy, a quantidade de tabletezinhos, palitinhos por dia, e até quando usar o Puppy para depois substituir pelo Promo? No caso do palito, aí vai variar muito do peso desse animal, ou da fase da vida. Então, aí tem toda a embalagem, vai ter a quantidade necessária para cada filhote, né? Eu posso parar ele a partir desse momento, do momento que esse animal já tem uma rotina maior de alimentação sólida. Então, por exemplo, eu posso usar ele até 1 ano de idade, se for o caso, pensando num filhote. Sempre que eu for fazer uma vacina, sempre que eu for fazer uma troca de ração, eu posso usar ele até 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, eu posso usar ao invés dele ou o Pet Organact ou então o Promundog mesmo. Lembrando também que o pré-biótico e o probiótico, eles servem também para a maior absorção, né, dos alimentos. Sim. Que são ele vai ter né? uma parte que ele vai fazer a hidratação da mucosa intestinal para realmente evitar. Então ele vai servir tanto para o intestino preso quanto para uma diarreia. Por isso que a gente tem o pré e o probiótico. E de certa forma isso acaba aumentando a absorção, por exemplo, de dos proteína, alimentos, de vitaminas. Então você acaba valorizando até a ração. Né? Você aproveita mais da ração, né? Com certeza. Maravilha, Isabela. Muito obrigado. O Diegão está aqui também. Muito obrigado, viu, Diego, pela presença. E é isso aí. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.